Muito bom dia e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Jeremias, no capítulo 14, a partir do verso 2. Esse texto é uma palavra profética de um tempo de grande seca na nação de Deus. A seca na Bíblia, ela representa a falta de bênção, a falta dos milagres, da provisão, do suprimento de Deus. Representa o tempo de dificuldade maior, porque desde o Antigo Testamento, uma das coisas mais importantes na sobrevivência humana é a água. E quando Deus cerrava o céu e não havia chuva, havia um padecer sobre a face da terra. Espiritualmente, a chuva é uma representação da bênção. Quando os céus se cerram e não há bênção sobre a nossa vida, Deus não derrama sobre nós o refrigério, Deus não derrama sobre nós a prosperidade, Deus não derrama sobre nós uma vida mais leve. Então nós começamos a sofrer na terra. A nossa vida, em todas as áreas, em todos os níveis, passa a viver lutas, contendas, crises, problemas. E olha o que diz a palavra do Senhor. Primeiro ela diz assim: anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Primeiro a Bíblia diz que eles andavam chorando, haviam crises, dores que eram emocionais, e não se engane. Toda pessoa que enfrenta tribulações na vida, toda pessoa que passa por momentos aflitivos de dificuldade, ele é atingido emocionalmente. Na maioria das vezes nós não choramos por fraquezas, nós choramos por crise. Muitas vezes nós não nos angustiamos ou nós não temos crises de ansiedade porque somos fracos. Isso é fruto de um tempo de dor, isso é fruto de perdas, isso é fruto de momentos de tribulação e difícil. Por isso a Bíblia diz que eles andam chorando. E as portas, segundo a palavra de Deus, estavam abandonadas. Porta na Bíblia representa um lugar de proteção. As portas são um lugar de entrada de uma casa. Espiritualmente, as portas são um lugar onde a nossa vida tem a proteção, a segurança. E quando as portas estão abandonadas, significa que o inimigo entra e sai no momento em que ele quiser. Significa que as pressões, as lutas, hoje os demônios, as maldições, elas entram sobre a nossa vida. Há muitas pessoas que estão vivendo com as portas da sua vida abandonadas. O inimigo tem feito do seu lar, da sua casa, da sua vida emocional, da sua saúde, o que ele quer. Quando nós vivemos tempos difíceis, nós caímos em angústias, em crises emocionais, mas as portas espirituais da nossa vida passam a estar abandonadas e o inimigo que anda ao nosso redor esperando a oportunidade começa a entrar, a nos assediar no pecado. Ele começa a entrar e a destruir a nossa vida emocional, produzindo pensamentos de derrota, sentimentos de fracasso. E a palavra do Senhor diz que as portas estavam abandonadas e eles de luto, ou seja, o sentimento de perda, morte. Com esse sentimento eles se curvavam até o chão. Eles caíram, eles enfraqueceram. Eu sempre digo que a maior expectativa do diabo até o dia de hoje é nos ver de joelhos dobrados. Se você estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que o inimigo sempre quis ver os servos de Deus se dobrarem diante dele. Foi essa a palavra que o diabo deu a Jesus, que tudo ele daria se Jesus se prostrasse. Se você perceber toda a luta que Jó enfrentou já no Antigo Testamento, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Desde Jó, tudo que o inimigo queria era que Jó se curvasse, se dobrasse. As pressões daquele tempo, a falta de chuva, os levou a curvar até o chão, a enfraquecer, a cair. Muitos de nós estamos assim prostrados diante da dor, diante da crise, diante de uma vida difícil. Muitos de nós estamos prostrados diante de circunstâncias e situações que são extremamente difíceis e dolorosas contra nós. E olha o que diz a palavra do Senhor no verso 3, diz assim:
Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão à cisterna e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. Decepcionados, confusos, eles cobrem a cabeça. Você já imaginou isso? Eles iam então aos poços porque não havia chuva, eles iam às reservas que eles tinham. Muitos casamentos sobrevivem ou sobreviveram durante muito tempo só com as reservas. Já não tem mais amor, mas a pessoa diz: eu estou nesse casamento há 15 anos, não vou jogar isso fora. Há pessoas que estão vivendo das suas reservas emocionais, financeiras, porque a vida sucateou, trouxe dor, trouxe luto, trouxe perda. E a pessoa passou a viver com a esperança antiga. Eu conheço muitos líderes, muitos pastores que abandonaram o ministério e eles vivem das suas lembranças do passado, lembranças de quando eles oraram e as pessoas eram curadas, lembranças de quando eles oraram e as pessoas prosperaram, lembranças das pessoas que eles evangelizaram, mas há anos eles não fazem isso mais. Eles ainda estão vivendo de uma reserva daquilo que eles fizeram lá no passado. Uma vez eu encontrei um discípulo e ele falou para mim: bispo, eu estou sobrevivendo da fidelidade que eu tive com Deus durante anos, porque eu sempre fui uma pessoa correta com os meus dízimos e ofertas, mas eu sei que Deus só tem me abençoado hoje em dia porque eu tive uma reserva com Deus, porque Deus viu a minha fidelidade durante anos, mas há muito tempo eu já não tenho sido mais fiel ao Senhor. Ele entendia isso, que ele vivia das reservas, mas ouça o que eu vou dizer a você. Muitas vezes as reservas acabam. A Bíblia diz que eles mandavam servos ir à cisterna e eles voltavam com seus cântaros vazios. Não havia mais reserva, não havia mais um lugar de onde tirar a alegria, de tirar a paz, de tirar o suprimento. Tudo aquilo que eles tinham dentro da sua estrutura havia acabado. Não se engane, porque há muitas pessoas vivendo assim, sem reservas. Usaram tudo aquilo que tinham, toda a força emocional, toda a força financeira, toda a força espiritual, tudo aquilo que eles tinham de sonho, de esperança, eles já usaram. Estão vivendo hoje sem nada, de cântaros vazios. E a palavra do Senhor, a Bíblia é um livro tremendo. A Bíblia diz assim que porque os cântaros estavam vazios, primeiro eles voltavam decepcionados. A decepção é uma das maiores dores que a alma pode suportar. As decepções com Deus, as decepções com a igreja, as decepções com o cônjuge, as decepções que nós temos no trabalho, as decepções que nós temos com os nossos sonhos, com os nossos objetivos profissionais, financeiros, as decepções que nós tivemos com os nossos estudos, com a escola, as decepções que nós tivemos conosco. A Bíblia diz que por causa daquele tempo difícil, eles voltavam cheios de decepção. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você está decepcionado. A sua expectativa com Deus não foi realizada, a sua expectativa de sonhos, de projetos não foram acontecidos e aquilo que sobrou para você foi só um sentimento de decepção. Quando a Bíblia diz que eles voltavam decepcionados, eles falam de um outro sentimento, porque a Bíblia diz assim: decepcionados e confusos. Ah, Jesus, a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Mas muitas vezes nós estamos confusos com relação à vida, ao nosso sentimento, confusos com relação à nossa oração. Nós não sabemos mais para onde dirigir a nossa vida, para onde caminhar nossos alvos, nossos propósitos. A confusão, ela é fruto de um espírito maligno. A confusão é fruto de homens e mulheres que estão com as portas abandonadas, de pessoas que andam chorando, vivendo crises, de pessoas que se curvaram diante dos problemas e das pressões da vida, de pessoas que acabaram as suas reservas e andam hoje decepcionados. Então se abre a porta a um sentimento de confusão, que você não sabe mais o que fazer da sua vida financeira, emocional. Você acorda todos os dias sem saber para que rumo vai dar sua vida e vai levar seus sonhos. E esse texto termina dizendo assim: voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos. Eles cobrem a cabeça. Cobrir a cabeça aqui é uma atitude de quem está envergonhado. Que momento difícil da vida. Quando nós estamos envergonhados por causa das cobranças,
Porque muitas vezes você não deve por não ser uma pessoa honesta, você deve por não ter recurso mesmo. Muitas vezes nós estamos envergonhados porque nós não conseguimos dar aos nossos filhos tudo aquilo que gostaríamos. Muitas vezes nós estamos envergonhados porque nós não conseguimos dar os frutos que nós esperávamos para Deus. Muitas vezes nós estamos envergonhados porque o tempo é de dor, é de crise, porque acabaram as reservas, porque nós chegamos a um ponto de não ter mais nada na vida. Então nós cobrimos a nossa cabeça em sinal de vergonha diante de Deus e em sinal de vergonha diante dos homens. Qualquer pessoa que olhasse para Jerusalém veria aqueles homens envergonhados com a cabeça coberta. E talvez você esteja passando por esse tempo. Um tempo de vergonha, um tempo de confusão, um tempo de decepção, um tempo em que as portas espirituais da sua vida estão abandonadas, você anda chorando, um tempo em que você caiu diante de tantas lutas da sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo naquele tempo, mesmo naquele momento, o clamor de Jerusalém, ele ia subindo. Se você tem um clamor pela sua vida, se você hoje quer dizer, Deus abre o céu sobre mim e traz chuva de bênção novamente, me tira dessa situação, me tira deste lugar. Senhor, eu não tenho mais reserva, eu preciso que venha do céu a bênção e o milagre para a minha vida. Se você tem enfrentado um momento assim, mas você quer levantar o seu clamor diante de Deus, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nessa manhã eu clamo pela vida desse homem e desta mulher que nesse momento oram junto comigo. A todos que estão cansados, decepcionados, com as portas abandonadas, a todos que andam dia e noite chorando por causa da angústia, da dor, do tempo difícil que têm vivido, a toda pessoa, Senhor Jesus, que não conseguiu suportar mais as dores, as lutas, o peso da vida, e essa pessoa se curvou. Senhor, eu coloco essa pessoa diante de Ti, e eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, traz a chuva de bênção, quebra a maldição, tira, Senhor Jesus, esse céu cerrado que não impede que a chuva caia. Ó Espírito Santo de Deus, a todos os homens e mulheres que nessa manhã se encontram com as suas reservas vazias, cujo seu coração representa esse cântaro vazio, sem água, sem unção do Espírito, a toda pessoa que anda por todos os lados decepcionados, confuso, envergonhado, Espírito Santo, quebra essa maldição. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que esse tempo passe e que o Senhor traga hoje uma chuva, uma bênção, um milagre, que este homem, esta mulher seja alcançado pela misericórdia de Deus e que o Senhor derrame do céu chuva de bênção sem medida e que o milagre de Deus aconteça sobre esta vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira. Se você deseja receber o áudio com a palavra de Deus todas as manhãs, você pode entrar em contato comigo agora. É só você dizer, eu quero receber o áudio ou eu quero receber a palavra e eu vou enviar a você. Entre em contato comigo via WhatsApp através do número 41 987 9663 53. Que hoje, terça-feira, seja um dia de paz, de bênção e de vitória para você, em nome de Jesus.